Onde e como conheci Jorge de Sena? Eu o conheci em 1959. Estava com meu marido e tínhamos feito passeios pela Europa, terminados em Portugal. E Joel Serrão, que eu conheci apresentado por Hernani Cidade, me tinha falado em Jorge de Sena. E eu disse: ora, veja, você o conhece? Pois eu gostaria muito de conhecê-lo. O Joel, muito simpático, disse: vou telefonar a ele e lhe passo a resposta em seguida. A resposta foi que o Jorge nos estaria esperando em casa à noite, depois do jantar. E lá fomos nós. E o Jorge, simpaticíssimo, nos acolheu muito bem e começamos a conversar. E, naturalmente, eu comecei a falar sobre as coisas dele que eu já tinha lido e que sempre despertavam em mim o maior entusiasmo, a maior admiração. Ele, naturalmente, ficou lisonjeado, mas não excessivamente. O Jorge estava convidado pelo meu catedrático, o professor Thierry Martins Moreira, para fazer uma conferência na faculdade, nessa altura ainda Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil. Foi lá o Jorge e fez uma conferência belíssima, que encantou os nossos alunos, coisa rara em se tratando de portugueses, porque, de um modo geral, os rapazes e as moças vinham dizer-me ao fim que queriam que eu traduzisse para eles o que tinham ouvido, porque só tinham entendido a metade. E que com esse professor novo estavam entendendo tudo. E eles tinham razão. Jorge tinha uma dicção perfeita. Falava sem o ritmo tão apressado habitual nos portugueses. E sabia valorizar cada frase, cada palavra que ele dizia. A conferência foi, portanto, um sucesso. Depois dessa vieram outras. E depois de voltar de São Paulo, ele me disse: Cleonice, posso trabalhar na sua casa, na sua biblioteca? Eu achei engraçado chamar o meu escritório, tão simples, tão modesto, de biblioteca, mas não deixei de ficar também lisonjeada. E ele foi para lá, e lá, no meu recinto de estudos, sentou-se sempre confortavelmente numa cadeira giratória e começou a olhar para as prateleiras e a puxar livros de cada uma das estantes. E depois disso, ele me disse: olhe, vou ficar aqui lendo um bom pedaço de tempo. Não sei se você vai precisar. Se precisar, entre sem cerimônia. Claro, não fiz cerimônia nenhuma e entrei um pouco mais tarde levando uma xícara de café. Você quer um café? Claro que sim. Mas aí deu-se uma tragédia. Eu esbarrei na xícara de café e dei um meio banho na roupa de Jorge de Sena, que levou tudo muito bem, na maior brincadeira, mas eu tive que pedir a ele que tirasse o paletó para eu fazer com a minha empregada uma limpeza que fizesse desaparecer os traços do café. Bom, feito este trabalho, voltei para lá e ele me ofereceu então um de seus livros com a seguinte dedicatória: A Cleonice sentado em sua cátedra. Foi a primeira vez que eu descobri que eu estava sentada numa cátedra, que eu tinha uma cátedra. E, naturalmente, quase que seria a última, a não ser que pensemos numa cátedra da qual fui titular uns bons anos. Criou-se o hábito. Ele ia de manhã, estudava a manhã toda, depois almoçava conosco, conversava longamente, batíamos longos papos,
dos quais participava sempre meu marido, que se divertia muito com as coisas que o Jorge contava. Não só se divertia, mas brincava com o próprio Jorge, dizendo: mas você acha realmente tudo isso que está dizendo? Ele levava um pouco da brincadeira à seriedade de algumas asserções. E um dia eu disse a ele, ao Jorge: Jorge, eu gostava de saber o que é que você diz de mim na minha ausência. E ele me respondeu sério: só digo bem. Eu disse: é verdade mesmo? Ele disse: ó, Cleonice, como você pode duvidar? Eu disse: pois então eu só fico muito vaidosa. Esta foi a série de nossos encontros. Mas tivemos um outro encontro especial. Foi atravessando a Avenida Antônio Carlos, onde era a faculdade. Fomos ao outro lado da rua e fomos visitar Manuel Bandeira em seu modestíssimo apartamento, ali mesmo, em pleno castelo destruído, e fomos recebidos por ele com muita simpatia e mostrou-nos alguns tesouros que tinha. A estadia de Jorge deixou muitas lembranças, muitas saudades e uma sensação que eu disse a ele um dia, tomei coragem e disse: Jorge, você me irrita. E ele me perguntou: irrito-a? Por quê? O que eu faço? Eu disse: você não faz nada, você é. Mas sou o quê? Você é, porque você sabe tudo. Eu não consigo saber nada, um pouquinho mais do que você. Ele riu-se muito e disse: mas o que é que eu sei tanto? Eu disse: sei lá, você sabe tudo. Outro dia eu descobri que talvez houvesse um pequeno ponto fraco em que, quem sabe, eu poderia excedê-lo ou pelo menos ficar em paralelo, que era o meu conhecimento musical. Eu estudei muito piano, estudei 10 anos de piano, eu fui assistente de um dos grandes compositores brasileiros, Oscar Lourenço Fernandes, que me convidou para trabalhar com ele. E, portanto, eu imaginei, não, o Jorge não terá esse conhecimento de música com tanto conhecimento de engenharia de que ele foi absolutamente recheado. E ele me responde que também ele tinha estudado 10 anos de música. Eu considero Jorge Sena o maior camonista do século XX. Eu ali não tenho dúvida em afirmá-lo. E afirmá-lo-ia diante de quem quer que fosse, porque dificilmente se encontrará um outro autor, um outro professor de literatura portuguesa que tenha escrito uma obra ao longo de 30 anos, produzindo um livro, uma série chamada 30 Anos de Camões. Dificilmente se encontrará outro que terá defendido 2 teses sobre Camões, uma tese de doutorado e uma tese de titularidade. É realmente um expert em Luís Vaz de Camões, poeta também da minha particular estima, da minha profunda admiração. Nisso também nós nos encontrávamos, mas ele sempre um pouco acima, pelo menos um pouco acima. Eu digo sem nenhuma pretensão a ser modesta. Não, acho que isto é a pura verdade. Diz: olhe e vá ver, Cleonice, que Camões era um grande chato. Eu lhe disse: um grande chato? Como? Sabendo tudo aquilo que sabia, impondo aquele saber a toda a gente, passando conhecimentos que ninguém conhecia, era possivelmente um chato. E eu olhei para ele
com uma cara que eu pretendi que fosse bem irônica, e lhe disse: não há muitos chatos assim parecidos com Camões, mas eu conheço pelo menos um. Ele riu-se e disse: não entendi nada. E eu disse: continue não entendendo, que é melhor. Era, de fato, um dos autores, ou talvez o autor, que ele mais estudou durante mais tempo na sua vida. E já disse, e repetirei até o fim da vida, conversar com Jorge de Sena não era uma satisfação apenas, era um aprendizado. De fato, era espantoso o que ele sabia. Era espantosa a sua multiplicidade de conhecimentos. Um dia, ele me disse esta frase que nunca esquecerei: Cleonice, você não imagina a importância que teve Inês de Castro na história de Portugal. E eu disse: bom, eu acho que tenho uma ideia, mas não com essa intensidade. Ele disse: veja bem, houve um momento em que em todos os tronos da Europa havia pelo menos um descendente de Inês de Castro. Isso eu não sabia, acho que não saberia nunca se não tivesse ouvido ou, posteriormente, lido Jorge de Sena. Era um pesquisador incansável e um escritor que era, na sua poesia, era na sua prosa ficcional, nos seus contos, que nós íamos encontrar no mais alto grau as qualidades de escritor primoroso que sempre foi. E ainda faltaria falar do poeta, dos maiores poetas da língua portuguesa. Talvez o mais alto poeta do século XX, se não houvesse Fernando Pessoa. É realmente um escritor primoroso, um escritor cuja obra não nos cansa nunca. Lemos, relemos e repetimos a leitura de Jorge de Sena. Eu, peculiarmente, sou muito admiradora dos seus contos. Gosto da rapidez, da concisão com que eles se apresentam. E vou fazer uma confissão. O meu conto predileto tem um nome estranhíssimo: O Peixe-Pato. É uma espécie de um jogo de adivinhas quando se começa a ler o que é isto, um peixe-pato. Quando se entende, é uma delícia. Acho que dificilmente haverá mais alguma coisa a dizer sobre Jorge de Sena que não sejam superlativos, louvores e reconhecimento de valor. Vejam bem, não são louvores gratuitos, pelo menos na minha consciência de crítica também, são louvores absolutamente justos e devidos a este grande autor da língua portuguesa, especificamente do século XX em Portugal.